Graça e paz a todos. Amados irmãos e irmãs, eu quero falar hoje a respeito do desafio de viver contente em toda e qualquer situação. Por mais que achemos que é difícil viver assim, por mais que achemos que é impossível viver e estar contente, viver com alegria no momento em que nós estamos vivendo, mas quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, nós vemos que é possível sim. Eu quero te convidar, eu quero te desafiar a observar, a aprender com o apóstolo Paulo, porque esse homem, diante de tudo o que ele vivenciou, ele estava preso na cidade de Roma, provavelmente, e de lá ele escreve à igreja em Filipos, no sentido de consolar, no sentido de orientar, no sentido de desafiar os irmãos ali a viverem e a experimentarem alegria em Jesus Cristo. Eu quero, em nome de Jesus, e essa palavra ache lugar também no seu coração, no nosso coração, para que possamos viver de maneira agradável diante do Senhor em toda e qualquer situação. O texto de Filipenses 4, de 10 a 13, diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Amados, diante de tudo que nós temos visto e vivido nos dias atuais, então somos convidados, à luz da palavra de Deus, a aprendermos também a viver contente em toda e qualquer situação. Em primeiro lugar, amados, o apóstolo diz que ele aprendeu a viver contente na condição de humilhado, mas também na condição de ser honrado. Ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Experiências extremas. De um lado, ele experimentou ser humilhado, e a ideia aqui no grego é alguém que é colocado para baixo, alguém que é fortemente lançado para baixo. E nessa condição, o apóstolo poderia ter entrado em depressão. Ele poderia ter sido tomado pela mágoa, pelo rancor, consumido pela tristeza. Contudo, esse homem de Deus, ele nos ensina. Esse homem de Deus, amados, vivendo a condição de ser humilhado, vivendo a triste condição de ser colocado literalmente para baixo,
ele optou pelo contentamento, pela satisfação, pela alegria que temos em Cristo Jesus. Mas ele também, na condição de honrado, ele experimentou literalmente o topo. Paulo aqui teve a experiência quando, sendo honrado por muitos, ele poderia ter permitido que o seu coração se enchesse da vaidade, da prepotência. Contudo, amados, não é isso que nós vemos na atitude desse homem de Deus. Na condição de ser honrado, na experiência, né, de ser honrado, ele preferiu a satisfação que vem do Senhor. Assim, tanto na condição de humilhação, quanto na condição de ser honrado, o apóstolo Paulo, ele buscou o equilíbrio, porque a sua força, o poder para enfrentar os extremos, esse poder veio de Deus. Portanto, ele nos ensina que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sendo humilhado, quanto sendo honrado. Você tem vivido assim? Você tem experimentado o mesmo que o apóstolo experimentou? Você tem agido da mesma forma que ele agiu? Em segundo lugar, esse homem que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, ele passou pela experiência da fartura. Sim, houve momentos que a sua vida foi carregada de fartura. Houve um momento que ele teve abundância no suprimento de alimentos. E, nesse momento, o apóstolo poderia ter se enchido de autossuficiência, de autoconfiança, de independência. Contudo, amados, ele preferiu a dependência de Deus, na fartura, mas também na fome. E aqui, quando ele fala que teve a experiência de fome, o texto aqui, a ideia, o termo, nos traz a ideia aqui de absoluta miséria. Então, houve momentos na vida desse homem de Deus que ele passou por absoluta miséria. Contudo, não vemos o apóstolo blasfemando, não vemos murmurando e nem reclamando contra Deus. Por quê? Porque ele escolheu a alegria, ele escolheu o contentamento, ele escolheu viver na dependência de Deus. Portanto, ele nos ensina que tanto na fartura quanto na fome, o apóstolo aprendeu a viver contente. A alegria do Senhor esteve presente no coração deste homem. Você também, eu também, cada um de nós podemos viver assim. Cada um de nós podemos ter a mesma experiência que esse homem de Deus teve. Contente em toda e qualquer situação, na fartura, mas também na fome. E em terceiro lugar, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, na abundância, mas também na escassez. O termo que define a abundância no grego, literalmente traz a ideia de que esse homem de Deus experimentou, vivenciou o topo. E assim, e nessa condição, ele poderia ter se deixado levar, se deixado conduzir pela gratificação, pela autossuficiência, mas não foi isso. E o apóstolo, esse homem de Deus, nos ensina. Ele, mais uma vez, escolhe o contentamento. Mas, na sua experiência de escassez, novamente, esse homem de Deus, que poderia ter se deixado tomar pela angústia, pelo desespero, pelo medo, nós o encontramos
dizendo com firmeza, e ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, amados, ao contrário de muitas pessoas, Paulo não se deixou levar pelas circunstâncias. Os olhos deste homem não estavam voltados para a circunstância, fosse boa, fosse ruim, fosse favorável ou desfavorável. Os seus olhos estavam voltados para o Senhor. A sua mente e o seu coração, ambos estavam voltados para o Senhor. Que lição maravilhosa nós aprendemos com este homem de Deus. Ele nos ensina que aprendeu o segredo, aprendeu como viver contente em toda e qualquer situação. Mesmo em uma cela fria de uma prisão, possivelmente em Roma, esse homem de Deus é achado com alegria no seu coração. Ele é achado contente, independentemente das circunstâncias. E no final, o apóstolo Paulo dá uma das declarações mais poderosas, mais tremendas da Bíblia. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O poder para a vida, a força para viver, não vinha dele mesmo, vinha de Deus, através de Cristo Jesus. Que lição maravilhosa podemos aprender. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, para que você também seja feliz. Deus quer que vivamos e sejamos contentes. Deus não quer que estejamos ou sejamos encontrados reféns das circunstâncias. Viva para além das circunstâncias. Viva, experimente a alegria e o contentamento que vem do Senhor. Pense nisso. Busque isso. Em Cristo Jesus, isso é possível. É possível vivermos contentes em toda e qualquer situação. Busque a Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, faça essa entrega. Ore a Ele. Ele vai te ouvir. De todo o coração, busque ao Senhor. Entregue-se a Ele. E você poderá ser contente, estar contente em toda e qualquer situação. Viva a vida que Deus te deu. Experimente o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, é maravilhoso poder saber que podemos viver, podemos experimentar, podemos, ó Deus, ter a experiência de viver contentes, de viver em alegria, independentemente das circunstâncias. Senhor, tome a nossa vida em Tuas mãos e nos abençoe. Ajude-nos também a não sermos intimidados, amedrontados, assustados, apavorados pelas circunstâncias. Que também, Pai, possamos clamar como clamou o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti.